executar da melhor forma possível. Beleza, gente? Por mais, igual eu falei, a situação que eu coloquei foi uma situação muito difícil, mas assim, né, vai que aconteça, né? Igual o exemplo, você fala, professora, mas não tem como, tá? E o que eu falo para vocês, as pessoas que não concordaram com a Eduarda, a gente não deve fazer justiça com as próprias mãos. A nossa profissão é outra, a gente estudou ali para ser técnico de enfermagem e enfermeira, a gente não fez, né, concurso ali para ser juiz, tá? Igual o exemplo, não sei se vocês lembram, de um assaltante, que um menino, né, que foi assaltar a casa de um tatuador, eu acho, e ele fez a justiça com as próprias mãos e tatuou uma frase, né, ruim, acho que era, não lembro a frase, mas não sei se é ladrão, vacilão, não sei. E acabou que no final das contas, a pessoa que foi lesada, que foi assaltada, acho que foi presa. Aí todo mundo ficou achando isso um absurdo, né? Nossa, a pessoa, ela foi assaltada, né? Ela só foi ali fazer, foi dar foi dar um corretivo ali, né, naquela pessoa, e ela ainda que pagou, ela que sofreu as consequências. Para vocês terem noção, a mesma coisa que iria acontecer com nós. Porque dá vontade? Dá, mas a justiça, né, não é a gente. A gente não tá ali para julgar. A gente tá ali para fazer o que a gente aprendeu no curso. Né? Igual eu falei, a nossa profissão é outra, não é ser juiz. Ele é o juiz. Lá na frente, a pessoa vai pagar por aquilo, por mais que demore. A nossa profissão é outra. Então, a gente tem que pensar também nas consequências, porque imagina, depois de tudo isso, a barra de você ter sofrido pelo que aconteceu, ainda pagar por isso, perder a profissão, enfim, não sei qual seria, depende da situação, né? Qual seria o dano que iria te causar, mas assim, voltando ao assunto da aula, que eu falei que está dentro do assunto da aula, a gente deve prestar o cuidado de forma igual, né, para todos os pacientes, não deixando a humanização de lado. Tá, gente? Deu para pegar aí bem o que eu quis dizer? Podemos continuar? Sim. Podemos. Eu tô achando o Jonathan, acho que é Jonathan mesmo, muito quieto hoje. Deve estar comendo. Oi? Só tô tentando tentar, como que fala? Pegar e aprender tudo que você tá falando, anotando aqui o que você tá falando, porque eu peguei na segunda aula, então eu tô meio que voando um pouco, mas eu tô anotando algumas coisas pra lá na frente eu tá estudando para o trabalho. Entendi. Queria saber se você tava aí mesmo ou se você tava dormindo. Tô brincando, tá, gente? Professor, Vamos lá, vamos dar continuidade. senhora, Oi. no WhatsApp, eu mandei uma mensagem para a senhora relacionada a como eu devo fazer o trabalho, que essa semana eu trabalhei muito, eu tô trabalhando bastante, então eu não lembro como que eu devo fazer o trabalho e que dia deve ser entregue o trabalho que a senhora passou. Eu vou dar essas informações no final da aula. Eu já dei no início da aula, mas no final eu dou, tá? Só para não ficar perdida aqui. Eu tava falando da equipe de enfermagem, né? Eu dei essa situação aí, que a enfermagem ela deve, né, prestar uma assistência humanizada igual a todos, tá? E a enfermagem, ela é exercida, né, privativamente pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem e pelo auxiliar de enfermagem, cada um dentro das suas competências. Tá? Então agora vamos, né, falar de cada profissional aí, né, de forma mais específica, né? Vamos começar a falar sobre o enfermeiro, né? Esse profissional, para ele poder exercer a profissão, ele precisa, né, ter o curso superior, né, da graduação de enfermagem, tá? Para ele poder exercer, né, a supervisão. E qual característica, né, que diferencia o enfermeiro dos demais profissionais de enfermagem? Quem sabe me dizer? É ser o conhecimento dele, professora. Igual a gente, faz 2 anos de técnico. O enfermeiro são 5 anos
na faculdade, né? Então, assim, querendo ou não, o conhecimento dele é maior. E é por isso que ele, né, o que vai diferenciar ele, né, é o poder dele supervisionar, tá? Aí eu até costumo, né, brincar, mas assim, a faculdade de enfermagem, ela é bem complexa, porque ela é a única faculdade que te forma supervisor. Você já sai, né, inexperiente da faculdade sendo um supervisor. Qualquer cargo que você entrar, você vai ter, mesmo que seja uma equipe pequena para liderar, né? Então, o enfermeiro, ele, né, precisa cursar um nível superior. É uma faculdade, assim, complexa, porque, né, além de toda a dificuldade que já é trabalhar na área da saúde, a gente ainda tem que supervisionar, tá? Tanto que as funções do enfermeiro é ele poder dirigir e chefiar o órgão da enfermagem de uma instituição de saúde pública ou privada. Ele planeja, organiza, executa e avalia, né, a assistência de enfermagem. Então, qualquer probleminha cai sobre o ombro dele. Qualquer probleminha da equipe cai sobre o ombro dele, tá? Justamente por ele ser responsável por planejar, né, direcionar o serviço, né, e avaliar, né. Ele também é responsável pelos cuidados de enfermagem, né, diretos ao paciente crítico, né, ou seja, o paciente que corre risco de morte, que está ali nas unidades de terapia intensiva. Ele pode prescrever determinados medicamentos que está estabelecidos ali em programas de saúde. Ele realiza procedimentos específicos que só ele pode realizar, que é a sondagem vesical, que é a sondagem nasointeral e curativos de alta complexidade, tá? Ele também pode realizar consultas de enfermagem, como exame preventivo, né, a puericultura, o pré-natal, tá? Ele também deve atuar na prevenção e no controle da infecção hospitalar, tá? E ele é capaz de prestar assistência durante e após o parto, tá? Lógico que ele tem mais funções, mas aqui eu coloquei as principais funções do enfermeiro, tá? Agora vamos falar de vocês, dos técnicos de enfermagem, né? Para o indivíduo poder exercer essa profissão, ele precisa ter um ensino médio completo, tá? E ele também precisa fazer o curso técnico de enfermagem, tá? E embora as funções que o técnico de enfermagem exerça sejam tão importantes quanto a do enfermeiro, né? Essas atividades que o técnico realiza estão concentradas no nível mais básico e médio de cuidados, tá? Então, as funções dos técnicos de enfermagem, eles podem prestar cuidados a pacientes a nível médio, ou seja, pacientes semicríticos que estão quase graves. Ele pode realizar a aplicação de vacinas, realizar a higiene do paciente, administrar medicamentos, e ele também deve prestar cuidados mais complexos com a supervisão do enfermeiro, né? É lógico que também tem vários outras competências, né? Aqui eu só destaquei as principais, tá? E a gente também tem o auxiliar de enfermagem, né? Que é muito pouco falado, mas existem, né? Geralmente as pessoas mais antigas possuem esse curso e possuem esse certificado, né, de auxiliar de enfermagem. E para você ser, né, auxiliar de enfermagem, você precisa ter um certificado, né, de auxiliar de enfermagem que te habilita aí para exercer essa função. E as funções, né, as competências do auxiliar de enfermagem estão nos níveis mais basais, tá? São cuidados muito básicos, que é poder realizar um curativo simples, administrar medicamentos simples, né, onde o paciente não tem risco de morte. Ele pode prestar cuidados de higiene e de conforto ao paciente. Ele deve saber observar e conhecer e descrever sinais